Bom dia, minhas irmãs. Tô seguindo aquela rotina do projeto 50 dias, mas não porque eu quero seguir 50 dias, é porque eu quero ter uma rotina e aquilo lá me ajuda, tipo um scriptzinho que eu posso seguir. Tô com bastante preguiça. Pra quem ainda não conhece esse negócio da rotina de 50 dias, eu tentei fazer um ano atrás. Acordar antes das 8 da manhã, fazer a rotina da manhã de 1 hora, fazer 1 hora de exercício, sem distrações. Isso aí eu não consegui seguir muito bem. Como eu tô acompanhando o Big Brother, eu entro no Twitter, então já tive um pouquinho de distração. Ai, não me lembro o resto. Pera aí, deixa eu ver aqui. Respira, Downy. Learn a new skill for 1 hour. Aí é aprender Como é que é skill? Uma habilidade. Aprender uma nova habilidade por 1 hora todo dia, daí por 50 dias. Ler 10 páginas, seguir uma dieta saudável, que eu tô mais ou menos. Pintura eu já comecei a fazer. Pintei ontem, inclusive, que eu não vloguei, porque eu fiquei o dia tentando pintar. Só que minhas pinturas estão saindo muito feias. Eu pintei com acrílico e com guache, só que não deu certo. Tem que ser óleo, eu acho. Que daí eu começo a jogar a culpa pras coisas. Pra não dizer que eu não sei fazer. Meu Deus. Tô usando assim porque ainda é horário de silêncio, né? Minha mãe tá dormindo. Não vou mentir para minhas irmãs, eu fiz 25 minutos daquele treino ali e cansei, mas enjoei, sabe, dos exercícios. Amanhã eu tento fazer de novo, agora eu vou pular a corda. Achei a minha corda de Portugal, que tem contador. E vou pôr aqui a playlistzinha para dar um ânimo. Ele é muito lindo. Ué, gente, mas é assim mesmo. Ó, minhas irmãs, gostaram? Pedi na Shopee. Ele é tipo um tecidinho.
Tô assistindo o pay-per-view do Big Brother, por isso que tá esse barulho. Esse aqui, o nome dessa artista é Yayoi Kusama. Esse aqui eu amei, que deu um contraste no branco. É só pra tapar a caixa de luz, tá aqui. E essa artista, se eu não me engano, ela tem esquizofrenia. E ela usa isso pra fazer arte, ou ela faz esses padrões porque é assim que ela vê o mundo. Alguma coisa assim. Tentei fazer um esboço meu aqui. Que eu vou tentar me pintar o olho. Vai imunizar a Bia, daí ela tá querendo deixar a Bia culpada, né? Se eu botar esse paredão, minha Bia fica assim, ó. Estava fazendo, estou botando. Peraí. A Bia não vai liberar. Meu Deus, tá muito mais feio na câmera. Gente, não me julguem, eu não sei fazer orelha, nariz, não sei fazer nada. E aí eu contei que tava molhado e foi secando, eu não consegui nem esfumar. Só tô mostrando pra ser justa, que eu sei que vocês iam ficar curiosa, mas... Vou montar meu jantar prático favorito. Eu já fiz várias vezes com minhas irmãs. Um pouquinho de arroz japonês. Eu gosto do arroz meio al dente. E aí, originalmente, tem gente que usa salmão, mas eu uso atum. O que eu uso é o insólido, o que eu uso é o sólido em pedaços. Não, o que eu uso é o sólido no óleo. É porque é mais prático e mais barato, né? O salmão eu teria que preparar e tal. O atum eu só jogo aqui. Vou fazer isso aqui porque a gente vai fazer um come-fala. Ó, eu ponho shoyu e maionese. E esse molho aqui, que é o sriracha. Eu gosto bem molhudo, tá, gente? Eu não como isso aqui sempre, só quando eu tô com muita preguiça. Daí eu preparo isso. Vou cortar um cebolinho. É cebolinha, só que eu confundo. Tem que ter, gente, porque dá um tempero. Eu não sei se vocês gostam, mas eu amo. Avocado. Vamos ver se esse meu aqui ainda tá bom. Ixi, tava quase, ó. Essa outra metade eu vou guardar pra usar em outro vídeo, que eu vou gravar amanhã. Eu corto assim de qualquer jeito. Tô meio alta do vinho, mas aí é bom, porque nós vamos ter a volta do Come Fala com assuntos polêmicos. Daí eu já tô solta. Não fica bonito, mas tá gostoso. Eu vou pôr aqui de lado, só pra limpar o paladar, um gengibrezinho. Gente, eu gosto de comer essas coisas. Eu já experimentei tanta coisa que meu paladar tá uma grande mistureba, entende? E eu não gostava de gengibre. Eu não sei porquê, com o tempo, eu fui parando de fazer as coisas que eu gostava de fazer. Come Fala, eu sei porque que eu parei. Foi porque eu parei de ir em date. Pra quem não sabe, já tô há mais de 2 anos em celibato. Posso fazer um outro Come Fala sobre isso também. Eu achava que era só falar de date, assim, que ia ficar legal em Come Fala. Vocês me falaram lá na outra rede que queriam me ver falar sobre o meu antigo relacionamento, que foi o meu relacionamento que mais me marcou. Foi o relacionamento mais longo que eu tive, que durou 3 anos. O problema de Come Fala que eu fico comendo e não falo. Pra quem não tá no canal desde 2020, nem vai saber de quem eu tô falando, que situação. Mas em 2020 eu namorava desde 2018 com um português. Ele chegou a fazer algumas aparições aqui no canal. A gente gravou alguns vídeos juntos, mas aí depois que a gente terminou, ele me pediu pra tirar e eu tirei. O nome dele tá bloqueado aqui, que é pra não dar enrosco. Mas, gente, esse relacionamento teve traição, muitos términos, muitos reatamentos. É reatamento? Aborto. Hoje nós vamos entrar no capítulo 1 e vocês vão descobrir porque que eu tô fazendo celibato. O motivo dos meus traumas.
Algumas irmãs já sabem, porque eu já cheguei a fazer vídeo, daí eu privei. Eu sei que muitas de vocês se preocupam se não vai me incomodar, reviver esses assuntos. Mas não, gente, eu já tô bem resolvida. Não me incomoda. E se eu fosse vocês, eu também ficaria curiosa. Porque as informações que tem aqui são muito soltas. E quem chega no canal há pouco tempo acha que, tipo, ela não namora. Ela nunca ficou com ninguém. No final de 2017, eu me mudei pra Portugal com os meus pais. E aí a gente foi sem conhecer ninguém. Então a gente não sabia como ia ser, se a gente ia conseguir. E aí o que os meus pais fizeram? Pegaram o fundo de garantia deles e a gente foi pra Portugal. Só que chegando lá, não era o que a gente imaginava. A gente não teve suporte de ninguém, então as coisas eram bem mais difíceis. A gente foi muito inocente em muitas coisas, porque a gente nunca tinha imigrado. Deu tudo errado, basicamente. Mas no período que a gente ficou lá, eu baixei o Tinder, como toda jovem curiosa, que queria viver intensamente. Baixei o Tinder, não me envergonho. Às vezes aparecem uns caras aqui pra dizer, baixou o Tinder. Baixei o Tinder, sim. Baixaria hoje de novo? Acho que não. Mas naquela época baixei. No Tinder eu tinha conhecido outro cara que eu fiquei com ele uns 2 meses, assim. E eu tava gostando dele. Só que, gente, naquela época eu era gorda. Eu sempre fui bonita. Eu sei que hoje eu sou gorda também, mas não era assim. Eu era muito mais gorda. E me deixa, tá? Que eu me acho bonita. Agora eu não tô no meu melhor momento, porque eu não tô arrumada. Mas eu me acho bonita, me acho inteligente, me acho interessante. Só que ainda assim, aquele cara lá que eu gostava, parecia que ele não queria me assumir. Parecia que ele gostava de mim, mas ele não queria me assumir. Eu tô sendo muito sincera com vocês. Falando a real mesmo. Teve uma coisa que eu não me esqueço. Que esse cara, quando eu viajei, fui fazer mochilão na Europa, eu tinha dado um gelo nele e ele postou uma caixa de bombom escrito Vanessa nos stories. E eu fiquei tipo, será que ele gosta de mim? Mas aí no fim eu voltei de viagem, ele me mandou mensagem e tal, eu não encontrei mais ele. Porque eu pensei tipo, eu não vou ficar nutrindo um sentimento que ele talvez não nutra por mim. Porque se ele nutrisse, ele, né, me pedir em namoro e tal. A gente já tava ficando uns 2, 3 meses, gente. Eu baixei o Tinder, conheci ele. Esse não é o meu ex, tá? É um guri antes do meu ex. E o tempo todo que eu tava em Portugal, eu tava com ele. A gente saía toda semana. Passei o ano novo com ele. Meu Deus, mas tá a passeata das motos hoje. Não costuma ser assim, gente, eu juro. Vou ficar assim, tá? Corcunda de nosso exame. Eu já tô com dor nas minhas costas. Tá, tudo isso pra dizer que eu continuei usando o Tinder. Enquanto eu tava meio assim com esse guri, eu dei match com outro, que eu achei muito bonitinho, muito simpático, muito atencioso, que era o meu ex. A gente marcou de sair, a gente foi num shopping chamado Vasco da Gama, que vocês gostam dos detalhes, tá? Tem um shopping lá que é numa área mais moderna de Lisboa, e a gente foi. Eu já me apaixonei pelo meu ex no primeiro dia que eu vi ele, bem emocionada, né? Mas não é. Narcisista, tem aquela coisa. E eu, inocente, não sabia, que eu nunca tinha me relacionado com um narcisista. Eu não sabia que eu tava me enfiando numa furada, que eu só ia conseguir sair 3 anos depois. Mas o date foi muito legal, ele era muito querido, muito simpático. Eu morava perto, muito perto do Vasco da Gama nessa época. E ele me largou na direção de casa e foi pra estação de trem. Foi super fofo. Daí eu fui pra casa, no que eu cheguei em casa, ele já tinha me mandado mensagem falando pra gente sair no outro dia. Eu não sei quantos capítulos vão dar dessa novela. Sabia que tinha gente que achava que eu mentia das minhas histórias, de coisas tão absurdas que acontecia comigo. Mas já que quando tu mora fora e tu conhece gente de tanto lugar, que eu conheci muita gente, acontece cada coisa. Ainda mais com um homem, né? Mal comecei a história e já comi tudo. Enfim, gente, foi uma semana intensa de dates. A gente se via quase todos os dias. Sempre quando dava a gente se via, nem que fosse um pouquinho. E eu já tava apaixonadíssima. E ele também parecia estar apaixonado. Só que eu não sei se ele já tava apaixonado ou se era tipo o lado narcisista dele que eu não sabia reconhecer, né? Hoje eu me pergunto se algum dia ele esteve apaixonado. Eu acho que não. Apaixonado eu acho que sim. Mas amor, não sei nem se eu amei. Se não era só dependência emocional. Eu caí nessa arapuca porque eu tinha várias questões. Já teve outros vídeos que eu abordei aqui no canal que eu expliquei mais ou menos assim. Sem entrar em muitos detalhes, eu vou deixar linkado. Eu tinha muitas questões de coisas que já vinham da minha infância, que eu acho que eu só vou abrir num Membros da Vida, que eu tô pensando em fazer aqui no canal. Que é muita coisa e não é uma coisa que eu quero que qualquer pessoa tenha acesso. Nossa, vai ter gente que vai pensar, ai que podre, né? Vai cobrar dinheiro pra falar. Mas é a minha vida e eu não quero simplesmente abrir
aqui na internet assim. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu queria conversar com algumas de vocês sobre isso, porque acho que talvez é um ponto aí que muita gente se identifique. Eu conheci a mãe dele, não vou dar muitos detalhes, mas nessa semana eu conheci a mãe dele, ele conheceu meus pais. Só que como tudo tinha dado errado pra gente em Portugal e a gente tava gastando muito dinheiro, não tinha contado pra ele que eu ia voltar pro Brasil com os meus pais e provavelmente nunca mais ia voltar pra Portugal, ou se voltasse, sei lá quando ia ser isso. Quando a gente saía nos nossos dates, ele ficava fazendo muitos planos, assim, futuros, de onde é que ele ia me levar, o que, que a gente ia fazer, e eu ficava toda apaixonada, pensando, nossa, ele pensa em sair comigo mais pra frente, que tudo. Só que ao mesmo tempo me dava aquele peso de saber que, tipo, eu não vou estar aqui. E eu também não tinha coragem de falar pra ele. E isso deu todo aquele contexto de filme de romance que o meu lado carente precisava. Nesses dates que a gente saía pra jantar em lugares diferentes. Ou ele me levava nos pontos turísticos de Lisboa que eu ainda não conhecia. Era bem legal, assim. Como todo início de relacionamento, assim, quando tu conhece a pessoa que tu tem um relacionamento abusivo, é bom. Depois eu descobri na terapia que não tem como não ser bom. Toda relação que tu envolva teus sentimentos vai ser maravilhosa no início, depois é que a coisa começa a ficar ruim. Que precisa ter um jeito de te prender, né? Eu usava isso muito como desculpa pra não me separar dele, que eu falava assim, foi tão bom no início, era tão bom, a gente era tão feliz. Daí a psicóloga me falava, mas é que toda relação é muito boa no início. É pra ser boa. Porque senão tu nem vai namorar a pessoa, né? Enfim, daí um certo dia, a gente assim, caminhando na beira do rio. Ele falou uma coisa, não sei, eu acho que eu fiquei com a cara estranha quando ele fez mais um plano, assim, pra algum passeio futuro. E ele falou, tu vai ficar aqui, né? Daí eu fiquei assim, não. Daí ele falou, tu vai pro Brasil. E eu... Aí ele me perguntou quando, daí ele foi falando, daqui 1 ano, daí eu, menos, daqui 6 meses. Aí ele foi diminuindo, e aí eu falei, aí ele falou, daqui 1 semana, e eu falei, sim. Tipo, a gente é 1 semana juntos. Daí ele me olhou com uma cara, gente, que eu, na minha cabeça, eu tinha certeza que ele gostava muito de mim já. Mas eu nem sei mais. Hoje, eu penso de outro jeito, que eu não sei nem explicar pra vocês. Que eu não consigo enxergar nada do jeito que eu enxergava antes. Graças a Deus, né? Mas eu não sei nem se o que eu vou falar pra vocês aqui era a mesma realidade do que ele sentia. Não tem como saber, porque eu não sou ele. Mas também se era uma coisa ali açucarada com o meu olhar romântico, sabe? Uma coisa linda que eu vi assim como uma história de amor de filme hollywoodiano. Então, foda. Aí aconteceu que a gente ficou mais grudado nessa outra semana, porque eu vinha pro Brasil. Nossa, dava uma dor no meu coração pensar que talvez eu nunca mais fosse ver ele. E ele foi a primeira pessoa assim que eu me apaixonei mesmo, assim, muito rápido, verdadeiramente. Eu não sei o que eu não sei se o que eu senti por ele foi amor, daí eu não sei dizer pra vocês, mas a gente pode dizer que é tipo meu primeiro amor, tá? É a história sobre o meu primeiro amor, essa que eu tô contando pra vocês, desde o início. Só que eu não vou falar muito detalhado pra não ficar chato. Aí a gente se grudou mais nessa semana, porque sabia que eu ia embora, né, com os meus pais, ia vir pro Brasil de volta. E aí ficou mais intenso ainda tudo. Vocês não reparem que eu gosto de ficar o máximo como eu ficaria se vocês estivessem aqui em casa, porque pra mim é tipo isso. Gente, eu tô com uma bolha no meu pé de ter pulado corda de pé descalço. A mãe e o pai nunca foram muito com a cara dele, mas nos últimos tempos tava insalubre. Nós voltamos pro Brasil, eu chorei muito no voo. Ele meio que tava com uma cara de choro, assim, quando largou. Ele foi me levar no aeroporto pra ficar, tipo, até o último segundo juntos. E aí eu chorei o voo inteiro. E aí, chegando no Brasil, a gente conversava. Não era a mesma coisa. Ele trabalhava de madrugada, então os horários ficavam muito trocados. Não vou dar muito detalhe, mais do que eu já tô dando, que eu já tô dando bastante, porque eu não quero confusão, né, gente? Pelo amor de Deus. Logo depois eu fui pro Canadá com uma tia minha, porque ela não falava inglês e ela queria que eu traduzisse as coisas pra ela. E aí lá no Canadá eu sempre conversava com ele, o horário ficou mais trocado ainda. A gente voltou pro Brasil, tipo, em abril, e isso era final de maio, eu acho.
Ele me falou numa chamada de vídeo que queria vir no Brasil me ver. E aí eu falei que sim, claro. Primeiro ele tinha pensado em me encontrar no Canadá, só que daí eu já tava perto de ir embora, não valia a pena. Daí ele disse que viria então pra cá, pra Porto Alegre, gente. Nada pra um português fazer em Porto Alegre. Daí eu pensei, não, ele realmente deve gostar de mim, né? Ele nunca tinha viajado, ele não tinha nem passaporte. A gente pensava, que o cara vai fazer em Porto Alegre? Pelo amor de Deus, ele me conhece há, sei lá, 3 meses. E vai vir pra Porto Alegre, sendo que ele nunca viajou, ele não tem nem passaporte. Aí ele foi tirar passaporte. A mãe dele, tipo, ficou doida, porque ela era bem mais velha que os meus pais. E daí ela achava que, tipo, ele ia ser morto no Brasil. Que ia ser assaltado, que ia acontecer tudo de ruim. Eu tô pensando que se eu me esquecer de alguma coisa, eu vou recapitulando nos próximos vídeos. Todo o vlog, ou quase todo pelo menos, eu vou deixar aqui um pedaço dessa história, um capítulo dessa novela. Ele falou que ia comprar uma passagem pro Brasil quando eu chegasse aqui, de volta do Canadá. Aí, tipo, em junho, julho, ele veio pro Brasil. 2 semanas que ele passou no Brasil, que foram ótimas. A gente passeou muito, a gente foi em bons restaurantes, a gente foi na Serra, em Gramado. Levei ele até pra comer café colonial. Gente, que loucura, né? Eu fico pensando, eu namorei um guri que a gente andou num português, andou no laguinho lá, no Lago Negro em Gramado. Gente, eu era uma grandíssima vagabunda, a gente vai abordar isso depois. Eu queria só vida boa, basicamente. Eu comecei a trabalhar depois, comecei a tomar muita porrada da vida. Quando eu comecei a namorar esse guri, que comecei a tomar muita porrada da vida. Acho que era Deus querendo que eu acordasse pra vida. Porque até então, meus pais, assim, me davam tudo que eu queria. Nunca passei fome, nada, nunca passei dificuldade, assim. Eu lembro de quando eu era mais criança, a gente passar mais dificuldade, mas nunca a ponto de não ter as coisas em casa, sabe? Nunca me faltou nada. Pai e a mãe sempre compravam tudo, brinquedo, tudo, roupa, tudo. E daí eu fiquei acostumada a ser uma grandíssima vagabunda, sabe? Até muito tarde. Pra ir embora pra Portugal, eu tinha trancado a minha faculdade que eu fazia na URGS, eu fazia Ciências Sociais, aí eu tranquei. Eu tava meio assim, de ter voltado pro Brasil, porque eu achei que as coisas iam dar certo lá em Portugal. A gente tava meio assim, meu pai e minha mãe estavam desempregados. A gente ainda tinha o dinheiro do fundo de garantia dos meus pais, mas era um dinheiro que tava acabando. Eu acho que eu sempre tive depressão, que eu acho que já é uma coisa meio genética, sabe? A minha avó materna sempre teve depressão, a mãe sempre teve depressão, e daí eu acho que eu sempre tive também desde criança, assim. Umas coisas também que aconteceram na minha infância, que eu não vou contar aqui. Se eu contar, vai ser fechado. Quando a gente voltou pra cá, que daí eu tava perdida, que eu não sabia o que eu fazia, se eu voltava pra faculdade, se eu ia trabalhar, se eu ia morar fora, só que daí a gente tava sem dinheiro. Eu achava que a minha depressão tava ruim lá, gente, eu não sabia de nada. Não sabia de nada, que aquilo lá era só uma provinha do inferno. Eu não quero ser aquela blogueira que chega aqui e falar pra vocês que, nossa, eu passava muita dificuldade, mas hoje eu venci. Não, gente, eu nunca tinha trabalhado. Meus pais trabalhavam muito, a gente nunca foi rico, a gente sempre foi classe média, mas meus pais sempre trabalhavam muito e é por isso também que eu tenho muita gratidão, sabe? Apesar de eu ter feito muita merda também. Depois de ter namorado esse guri, eu fiquei bem despassarada. E aí, eu sou muito grata, por isso que eu cuido da minha mãe, né? Tem gente que acha estranho, mas além da minha mãe ser a minha mãe, ela deu tudo, sabe? Por mim. Ela fez de tudo por minha vida inteira. O que eu tava falando? Daí ele veio aqui, ficou essas 2 semanas, foi incrível. Quando ele voltou pra Portugal, eu chorava, chorava, chorava. E aí nessa época, a casa da minha avó, que tinha falecido há 2, 3 anos, tinha sido vendida. A mãe falou que ia me dar uma parte pra eu fazer o que eu quisesse, pra eu, tipo, encaminhar minha vida, assim, ver o que eu queria fazer. Não era muito dinheiro. Com o dinheiro que a mãe me deu, uma parte, eu comprei uma passagem pra Portugal. Porque eu tinha 23 anos e eu não sabia nada sobre a vida e eu achava que eu sabia. E eu não sabia. Só que ao mesmo tempo eu pensava que eu queria ter a minha vida, queria sair da asa dos meus pais e tal, eu queria ser independente. No fim foi bom pra mim. E aí em agosto de 2018 eu voltei pra Portugal. E chegando lá coisas me aguardavam, que a gente conversa no próximo vlog, que senão vai ficar muito comprido e eu vou assistir a formação de paredão do BBB. Essa história ainda tem muita coisa mesmo, gente, porque foi uma coisa assim que se embrenhou de uma maneira que eu acho que eu tirei a minha lição de relacionamento pra vida, assim, agora que eu tenho pensado que, talvez namoraria, mas não sei, assim, eu mudei completamente, eu cresci muito por causa das coisas que aconteceram nesse relacionamento, eu sou outra pessoa, eu não sou mais uma menina, eu sou uma mulher, hoje eu posso dizer. Deem palpites aqui, o que vocês acham que aconteceu, assim, que eu cheguei
Portugal. Vocês vão saber, gente. Aí é o início de um sonho e deu tudo errado. Deixa aí um like pra parte 2. Se inscreve aí no canal, por favor. Quem não for inscrito. O canal tá estacionado, gente. Pelo amor de Deus. Eu quero bater 500 mil logo. Porra, ajuda, irmão. Um beijo. Tchau.